A Europa do século XVII vivia uma era de transformação. O comércio internacional crescia, novas rotas marítimas eram abertas e no norte do continente, uma pequena nação começava a prosperar como nunca antes. Estamos nos Países Baixos da década de 1630. Um território pequeno, mas com uma economia vibrante, centros urbanos em expansão e uma elite rica surgindo rapidamente graças ao comércio global. No coração desse novo mundo financeiro estava Amsterdã, uma cidade que já abrigava o que muitos consideram a primeira bolsa de valores moderna da história. Era um tempo em que riqueza, status e inovação caminhavam lado a lado, e, curiosamente, um dos maiores símbolos dessa nova riqueza não era ouro nem prata, mas uma flor. As tulipas não eram nativas da Europa, elas vieram de longe, do Império Otomano, onde já eram admiradas por sua beleza exótica e cores vibrantes. Quando chegaram aos Países Baixos, rapidamente chamaram a atenção da elite. Eram diferentes de tudo que os europeus já tinham visto. Elegantes, raras e difíceis de cultivar, as tulipas passaram a ser vistas como símbolos de sofisticação e prestígio. Ter tulipas no jardim não era apenas um hobby, era uma declaração de status. Os nobres queriam exibir suas coleções, comerciantes ricos também. Ter uma variedade rara significava poder, bom gosto e prosperidade. E quanto mais pessoas queriam tulipas, mais os preços subiam. Mas entre todas as variedades, havia uma que despertava fascínio quase imediato: as tulipas listradas. Suas pétalas exibiam padrões únicos, com chamas e listras de cores contrastantes. O que ninguém sabia na época era que esse efeito era causado por um vírus, hoje chamado de vírus do mosaico da tulipa. O vírus enfraquecia a planta e dificultava sua reprodução, tornando essas flores ainda mais raras. E raridade, em qualquer época da história, sempre anda de mãos dadas com valor. Outro fator aumentava ainda mais o desejo. As tulipas floresciam por apenas algumas semanas por ano. Durante a maior parte do tempo, existiam apenas como bulbos enterrados no solo. Essa limitação criava uma sensação poderosa de escassez. Quem queria tulipas raras precisava garantir suas antes que fosse tarde. O que começou como um hobby elegante começou a se transformar em algo maior. Produtores passaram a cultivar novas variedades, buscando cores mais intensas, padrões mais raros e exclusividade. Colecionadores começaram a competir entre si e, lentamente, quase sem perceber, a tulipa deixou de ser apenas uma flor. Ela se tornou um ativo. Com o crescimento da demanda, os preços começaram a subir de forma constante, depois rapidamente, depois absurdamente. Pessoas que compravam bulbos viam seu valor multiplicar em poucos meses. A lógica parecia simples: comprar hoje, vender amanhã por mais caro. E então, algo decisivo aconteceu. As tulipas começaram a ser negociadas como contratos futuros. Pessoas passaram a comprar e vender bulbos que nem tinham florescido. Negociava-se hoje o preço de uma tulipa que só existiria meses depois. Esses contratos eram frequentemente negociados em tavernas, reuniões privadas e também dentro do ambiente financeiro de Amsterdã. O mercado havia mudado de natureza. Agora, não era mais sobre jardins, era sobre lucro. Historiadores registram que, nesse período, alguns bulbos raros chegaram a alcançar valores extremamente altos para a época. Existem relatos de trocas envolvendo casas e grandes quantias de dinheiro. Independentemente dos números exatos, o consenso histórico é claro. Os preços estavam completamente desconectados do valor prático da flor. Mas enquanto os preços subiam, poucos questionavam. Financistas e comerciantes alimentavam expectativas otimistas. Cada nova venda reforçava a sensação de que o preço continuaria subindo. E quando o medo de perder a oportunidade, o famoso medo de ficar de fora, entra em cena, os mercados aceleram ainda mais. Cada dia mais pessoas queriam participar. Comerciantes, artesãos, profissionais liberais. A especulação se espalhava pela sociedade. Era a euforia coletiva. Mas toda bolha tem um momento silencioso em que algo muda.
Em início de janeiro de 1637, num leilão de tulipas, aconteceu algo incomum. Não apareceu nenhum comprador disposto a pagar os preços esperados. Pela primeira vez, a confiança falhou. Pouco tempo depois, um comprador deixou de honrar um contrato de futuros de tulipas. Pode parecer um evento pequeno, mas no mercado sustentado por confiança, isso foi suficiente para acender um alerta imediato. Se uma pessoa não pagou, outras também poderiam não pagar. A euforia começou a virar medo. Investidores começaram a tentar vender suas tulipas e seus contratos, mas de repente havia mais vendedores do que compradores. Os preços começaram a cair, primeiro lentamente, depois rapidamente. E então, em questão de semanas, o mercado entrou em colapso. Pessoas que haviam pago valores altíssimos ficaram com bulbos nas mãos que ninguém queria comprar. Diferente de empresas ou propriedades, tulipas não geravam renda, não produziam fluxo financeiro. Eram apenas flores. O pânico se espalhou. Muitos compradores passaram a se recusar a cumprir contratos. O efeito dominó tomou conta do mercado. A venda simultânea de contratos e bulbos gerou uma queda em cascata. O governo holandês tentou intervir para conter os danos e encontrar soluções legais para os contratos não cumpridos. Mas a confiança já havia desaparecido. E sem confiança, mercados não se sustentam. A bolha havia estourado. As tulipas, que haviam sido símbolo de riqueza, tornaram-se símbolo de perdas. O episódio deixou marcas econômicas e sociais e entrou na história como um dos exemplos mais famosos de especulação financeira. Séculos depois, a chamada bolha das tulipas ainda é lembrada como um alerta, um lembrete de que mercados podem ser movidos por emoções, tanto quanto por fundamentos, e de que o valor percebido de um ativo pode se distanciar perigosamente de sua utilidade real. No fim, a história das tulipas não é apenas sobre flores. É sobre comportamento humano, sobre ganância e medo e a eterna busca por riqueza rápida. Porque ao longo da história, os ativos mudam, mas as bolhas continuam surgindo. E a pergunta que sempre permanece é: será que aprendemos com a última?